Projeto hidráulico. O que vem a ser o projeto hidráulico? É o projeto da instalação de água de uma edificação, mostrando o caminhamento das tubulações, os diâmetros, os equipamentos e dispositivos que vão ser usados. Então, é o caminhamento dos tubos, a posição dos registros, dos pontos de utilização. Se houver bomba hidráulica, vai estar localizado o reservatório e todos os equipamentos necessários para abastecimento de água de uma habitação. Quais as partes de um projeto hidráulico? O projeto em si é dividido em 3 partes principais: a planta baixa, a planta de detalhes e as isométricas. A planta baixa é uma visão superior da edificação, tendo como objetivo principal mostrar as tubulações e equipamentos da instalação hidráulica. Vocês vão notar que na planta baixa do projeto hidráulico, o que está em destaque são as tubulações e não as paredes, como acontece no projeto arquitetônico. Então nós vemos aí um exemplo nessa tela, com a instalação hidráulica de um banheiro, a instalação hidráulica de uma cozinha e de área de serviço. A planta de detalhes é como se desse um zoom, em algum elemento do projeto hidráulico. Nesse desenho aí da tela, mostra o detalhe da saída de água do reservatório de concreto, mostrando os flanges, os tubos, registro existente, a estrutura de concreto do reservatório. Tá? Então, se eu quiser detalhar a instalação de um lavatório, eu dou um zoom naquele lavatório, mostrando todas as peças conectadas ali para fazer a instalação. Se eu quiser mostrar as tubulações acima da laje, eu dou um zoom ali e mostro todas as tubulações acima da laje. Se eu quiser mostrar a instalação do hidrômetro, eu coloco em detalhe, um zoom naquele hidrômetro e mostro quais são as conexões e como é que é instalado o hidrômetro. Tá? Então o detalhe é exatamente isso, é você mostrar com amplitude, com a escala maior, o que está como objetivo daquele detalhe. As isométricas é uma visão tridimensional da instalação hidráulica, mostrando os reservatórios, as tubulações, os registros, os diâmetros dos tubos, mostrando as ligações em cada peça. Então dá uma ideia melhor de como a instalação está projetada do que na planta baixa. O isométrico ou isométrica mostra em 3D como vai ficar a instalação. Agora vamos ver quais são as partes de uma instalação de água fria. A parte referente à alimentação. Então nós vimos anteriormente as partes do projeto. E agora nós vamos ver as partes da instalação. A instalação é dividida em duas etapas. A parte de alimentação, que é a parte que a água vem da concessionária e vai até o reservatório. E a parte de distribuição, que veremos posteriormente, que é a saída do reservatório até os pontos de utilização. Então primeiro, quais as partes da instalação referentes à alimentação? Nós temos a rede pública, que é a rede da concessionária, que está passando na via pública, de onde é ligada às tubulações que vão para as edificações. Okay? Essa rede pública vem de uma estação de tratamento, geralmente, e depois dela é plugado as tubulações que ligam para as edificações. O ramal predial é exatamente essas ligações das edificações saindo da rede pública. Então, todos os trechos saindo da rede pública para os edifícios, para as casas, é chamado de ramal predial. Depois do ramal predial, nós temos o hidrômetro, que é o medidor de vazão da edificação. Esse equipamento mostra o consumo de água daquela edificação. Depois do hidrômetro, vem o alimentador predial, que é o trecho compreendido entre o hidrômetro e o reservatório. Então, toda a tubulação que sai do hidrômetro até chegar no reservatório tem a denominação de alimentador predial. Depois temos o reservatório em si,
que é um recipiente que serve para reservar a água durante um período de tempo, geralmente 2 dias. O cálculo é feito para esse reservatório suportar uma falta d'água na rede durante 2 dias. Tem um desenho agora mostrando essa parte da alimentação. Então temos a rede de distribuição, que é a rede pública, ali no início à esquerda, que está na rua, né, no grid da rua. Depois vem o ramal predial, que é a ligação da rede pública até o hidrômetro. Depois temos o hidrômetro em si, que é o medidor de vazão daquela edificação. Daí temos o alimentador predial, que é a ligação do hidrômetro até o reservatório. Ok? Aí uma foto de um hidrômetro, ele mede o consumo em metros cúbicos, ou 1000 litros. Aí vamos ver os tipos de reservatórios. Com relação à posição do reservatório em relação ao terreno, nós temos os seguintes tipos. Temos o reservatório enterrado, quando o reservatório fica abaixo do nível do solo. Aí a foto mostrando o reservatório enterrado, que ainda está em construção, né, com a forma, os operários ali próximo. Temos o reservatório semi-enterrado, que fica metade abaixo do piso do solo e outra metade acima do nível do solo. Temos o reservatório apoiado, ele está sobre uma fundação que está apoiada no terreno. Geralmente essa fundação é de concreto, tá? Esse reservatório é de aço, chapas de aço. Então ele está acima do nível do solo, chamado de apoiado. E temos reservatórios elevados, que eles estão sobre uma estrutura de concreto, pilares e vigas, elevado alguns metros acima do nível do solo. Quais os tipos de distribuição da água na edificação? E nós temos o sistema direto, o sistema indireto e o sistema misto. Então, o que é isso? Vamos detalhar tipo a tipo. Primeiro, o sistema direto é aquele sistema em que a água vem diretamente da rede pública e vai para os pontos de utilização sem passar pelo reservatório. É um sistema que não tem reserva de água. Ou seja, se faltar água da concessionária, por algum motivo, por uma manutenção, por falta realmente de água, né, não vai ter água nessa edificação porque não tem uma reserva. Tá? Esse é o sistema direto. O sistema indireto é aquele que tem o reservatório. Então a água vem da concessionária, vai para o reservatório e depois é distribuído para os pontos de utilização. Eles podem ser de 2 tipos, um reservatório indireto com bombeamento e um reservatório indireto sem bombeamento. O reservatório indireto com bombeamento, ele é dividido em 2 reservatórios em si, né? Não é só um reservatório. Nós temos o reservatório inferior, que recebe a água da concessionária. Aí temos uma bomba que vai recalcar essa água do reservatório inferior para o reservatório superior. Ok? Então, tem o reservatório inferior e o reservatório inferior, mas tem reservatórios. E depois do reservatório é distribuído para os pontos de utilização, para os compartimentos que têm instalação hidráulica. O sistema indireto sem bombeamento é aquele em que a água vai para o reservatório diretamente, né, sem bomba, né? A pressão da água na rua é suficiente para a água chegar ao reservatório e depois é distribuído para os pontos de utilização. E temos o sistema misto, e como o nome já está dizendo, é um mix dos 2 tipos. Nós temos pontos de utilização que utiliza água diretamente da concessionária, água que vem da rua, e temos pontos de utilização que utiliza a água que vem do reservatório. Assim como temos pontos também que recebem água dos 2, de um
do reservatório, né, de um tipo reservatório, direto, indireto, e outro tubo que recebe água diretamente da concessionária. Então, no caso aqui desse desenho, nós temos a tubulação vindo da rua, essa torneira aqui de jardim, ele tem um abastecimento direto, a tubulação vem, abastece o reservatório, e aqui tem a saída para um filtro e para uma pia de cozinha. Então, esses pontos, filtro e pia de cozinha, tem um abastecimento direto. Também tem os tubos saindo dos reservatórios, abastecendo a pia. Note que essa pia tem um abastecimento indireto e um abastecimento direto. Aqui, esse banheiro, eu tenho a tubulação saindo do reservatório, vem para a válvula de descarga, indiretamente, né? Depois vem para esse bidê, depois vem para o lavatório e para o chuveiro. Então, esse trecho aqui é um abastecimento indireto. Aqui, essa caixa de descarga dos fundos, a tubulação vem direto da rua e vai para a caixa de descarga. Esse tanque de lavar roupas, a água vem da rua e vai direto para o tanque. Então, o sistema misto tem abastecimento dos dois tipos, tanto direto como indireto. Agora vamos ver a parte da instalação hidráulica referente à distribuição. Como eu falei para vocês, a instalação se divide em duas partes. A parte da alimentação, que vai até o reservatório, e a parte da distribuição, que vem do reservatório. Okay? Então nós temos a parte da distribuição dividida em barrilete, tubo de ventilação, coluna, ramal, subramal, pontos de utilização, tubo de limpeza e extravasor. Vamos ver detalhadamente cada parte dessa. O barrilete é o trecho que sai do reservatório e vai até a coluna de distribuição. Então esse trechinho aqui que sai do reservatório indo para a coluna que vai abastecer o banheiro, a cozinha, a área de serviço. Tá? Então isso é um barrilete. Temos o tubo de ventilação, que é esse tubo vertical que sai do barrilete e que passa do nível da tampa do reservatório, com o objetivo de manter as pressões equalizadas dentro da tubulação e evitar que haja bolsões de ar dentro da tubulação e haja dificuldade da água escoar por gravidade. Então, o tubo de ventilação serve para manter as pressões dentro do tubo de ventilação, pressão atmosférica no caso. Aqui nós temos um tubo de alimentação, temos o extravasor, que é o ladrão, né? Para que serve o extravasor? Se a torneira de boia, que fica aqui na alimentação, falhar, quebrar, a água tende a transbordar. Tendo o extravasor, a água sai pelo extravasor e vai para uma área externa da casa, para evitar molhar tudo que está aqui abaixo do reservatório. Seja um forro, se não houver forro, os próprios móveis, né, ou banheiro, onde esse reservatório estiver acima. O tubo de limpeza serve para a limpeza do reservatório, que é feita periodicamente, geralmente 6 meses, e esse registro do tubo de limpeza fica sempre fechado, e na ocasião da limpeza, depois de tirar toda a sujeira, abre-se o registro para que a água suja saia até uma área externa da casa. Depois nós temos a coluna, né? A coluna, essa parte aqui, ó, que sai do barrilete, descendo até o ramal. Então essa tubulação vertical, que tem o registro de gaveta, que serve para bloquear a água aqui do ambiente, é chamado de coluna. Todo o ambiente, né, que tem instalação hidráulica deve ter a sua coluna individual. Então, o banheiro tem a coluna com o respectivo registro, a cozinha tem a sua coluna com o seu respectivo registro e a área de serviço a sua coluna com o seu respectivo registro. Isso não é obrigatório, mas é uma recomendação para que haja um conforto na utilização dos ambientes caso haja uma manutenção em cada trecho desse. Depois da coluna, nós temos o ramal, que é esse trecho horizontal que recebe água da coluna e distribui para os pontos de utilização. E temos os subramais, que são esses trechinhos verticais que saem do ramal. Aqui o subramal do chuveiro, subramal da caixa de descarga, subramal do lavatório. Tá?
Então, os subramais ligam o ramal aos pontos de utilização. E os pontos de utilização em si são o ponto do chuveiro, o ponto da caixa de descarga, o ponto do lavatório, o ponto da ducha higiênica, da pia de cozinha, do tanque de lavar roupa, da máquina de lavar roupas, tá? Esses são os trechos. Tem aqui, ó, uma foto que eu coloquei de um barrilete diferente dessa foto inicial que eu coloquei, esse barrilete que só atende uma coluna. Então o barrilete nem sempre atende uma única coluna, ele pode atender várias colunas ao mesmo tempo. É o que mostra essa foto aqui, dessa tubulação verde, que sai do fundo do reservatório em 2 pontos. Esse reservatório é dividido em 2, tá? Então depois de sair, é distribuído horizontalmente para as colunas de distribuição. Então cada tubo vertical desse, com o registro amarelo aqui, são colunas. Então aqui é um barrilete de um edifício residencial. Tá? Eu coloquei essa foto para que vocês entendam que nem sempre o barrilete é com uma coluna só, como mostra esse desenho aqui, ok? Agora eu vou mostrar para vocês um modelo tridimensional que foi feito num software chamado QI Hidrossanitário, da AutoQI, e depois foi exportado para o ArchiCAD. Vocês notem, aqui ó, nós temos o reservatório, temos aqui esse tubo azul, é o tubo da alimentação, tá vendo? O tubo da alimentação vem lá do hidrômetro, ele vem, se dirige até o reservatório, ele é ligado aqui no reservatório, tá vendo? Esse tubo azul chega, geralmente não, sempre, né? Esse tubo azul que é da alimentação fica na parte alta do reservatório, tá? Aqui é ligado uma torneira de boia para poder controlar o volume do reservatório. Nós temos aqui o barrilete que sai do reservatório num ponto próximo ao fundo. Geralmente a gente deixa um desnível entre o fundo e a saída do barrilete para evitar que entre sujeira na tubulação, tá? Então esse trecho horizontal é o barrilete. Esse trecho que sobe aqui na vertical, que passa da altura do reservatório, é o tubo de ventilação. Nós temos aqui todo esse trecho aqui continua sendo barrilete, tá? Depois do tubo de ventilação, apesar de ter essa parte vertical, continua sendo barrilete até chegar na coluna. Então todo esse trecho do reservatório até a coluna tem a denominação de barrilete. Aqui do outro lado nós temos um outro barrilete que sai do reservatório e vai até a coluna. Essa primeira instalação aqui é a instalação de uma cozinha. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aqui a coluna de distribuição, que é esse tubo vertical. E como eu falei, toda a coluna tem o seu registro de gaveta, que serve para bloquear a água no ambiente, para que você possa trocar um trecho de tubulação, trocar uma torneira, fazer um acréscimo de tubulação, tá? Então vem a coluna na vertical. Quando chega na horizontal, esse trecho chama-se ramal. Então esse trecho horizontal aqui, que recebe a água da coluna, tem a denominação de ramal. E os subramais são esses trechos verticais que vão até os pontos de utilização. Aqui é um ponto de utilização de um filtro e aqui um ponto de utilização de uma pia de cozinha. Ok? Então aqui é a instalação de uma cozinha. Temos aqui a instalação de um banheiro. Aqui é a coluna do banheiro com o seu respectivo registro de gaveta. Tá vendo? Aqui é a coluna, o registro de gaveta que bloqueia o fluido
do banheiro, para que faça uma manutenção, trocar uma peça, um trecho de tubulação. A coluna é interligada num trecho horizontal, que nós chamamos de ramal, e do ramal saem os subramais, que são esses trechos verticais aqui. Aqui o subramal do chuveiro, aqui o subramal da ducha, aqui o subramal da caixa de descarga, subramal do lavatório. No subramal do chuveiro tem o registro também, que é o registro de pressão. Diferente do registro de gaveta, ele serve para controlar o fluxo. Então, é interessante vocês entenderem a diferença dos dois. O registro de gaveta serve para bloquear o fluxo e o registro de pressão serve para controlar o fluxo. O que é controlar? É você deixar o fluxo maior ou menor. Então, no chuveiro você quer um banho mais forte, você abre o chuveiro, o registro de pressão total. Você quer um banho mais fraquinho, com água mais fraquinha, fecha o registro de pressão para que a água fique mais fraca. Então ele controla o fluxo. Então esse daqui você pode abrir pela metade. Já o registro de gaveta ou está completamente fechado ou completamente aberto. Porque se você deixar na metade, entreaberto, você vai danificar o registro de gaveta. A vida útil dele vai ser bem menor. Okay? É uma dica aí. Tá? Então tá aqui a nossa instalação em 3D, que eu coloquei aqui nessa aula para a gente poder entender melhor, tá? Então, pessoal, isso aí é o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês e gostaria que vocês fizessem perguntas sobre essa aula, ok?